eu vou mostrar para vocês aqui como que é então um caso de teste. Galera, esse daqui é um caso de teste padrão, tá? Com as informações que tem que ter. Ó, nós vamos ter o título, as pré-condições, se elas existirem ou não, passo a passo, resultado esperado, suíte de teste, ambiente de teste e resultado encontrado também, ó. Inclusive eu adicionei o resultado encontrado aqui. E o status, né? No caso, se tem o status, eu acho interessante ter o resultado encontrado. Inclusive, eu conseguiria trazer o resultado encontrado aqui para debaixo do resultado esperado. O João falou, existem casos de teste somente para encontrar erros ou bugs nas features ou a parte de erros, os bugs podemos colocar na etapa de resultado encontrado, caso que encontre erro durante o processo? João, é isso mesmo. E aí, Vitor, como que você tá? Muito, muito, muito boa noite, cara. Então, ó, o que acontece, João? Quando você tá fazendo um caso de teste, ó, tá vendo isso daqui, gente? Isso aqui é um caso de teste, tá? Isso aqui é um caso de teste que você vai encontrar em qualquer empresa que você for trabalhar. Eu já trabalhei em empresa que fazia um caso de teste dessa forma. Na verdade, a maioria das empresas, obviamente, vai fazer os casos de teste porque eles são isso. Eles não são grande coisa mais do que isso, tá? São literalmente informações, uma lista de informações. Os casos de teste, eles são feitos para você garantir que os fluxos desse caso de teste, né? Então, tem um fluxo de login, logando com e-mail e senha válidos. Esse é o título do nosso caso de teste. Nesse caso, a gente está garantindo que o login está funcionando. Se a gente fizer testar todos os casos de teste e todos passarem, significa que está tudo bem. Se a gente achar algum bug, a gente vai ter que fazer o report desse bug, que aí já é outro assunto. Então, o caso de teste, vocês têm que lidar com ele, né? Obviamente, quem cria os casos de teste são os QAs, né? O time de desenvolvimento, na sua maioria das vezes. Se você, né, tiver casos de teste, você está usando eles como um mapa. Por quê? Porque quando você tem eles já descritos, quando você for voltar para trabalhar e fazer os testes que você precisa fazer no seu projeto, você vai ter o seu mapa, a sua lista de casos de teste, a sua suíte de casos de teste que você tem que fazer. Então, poxa, numa regressão, quais são os casos de teste que a gente faz? A gente tem que testar cenário tal, tal e tal. Você se lembra todos os casos de teste de cabeça, de ponta? Não, não lembra, cara. Os sistemas são muito grandes. Então é por isso que a gente vai ter ali o nosso caso de teste, né? Nosso projeto de caso de teste adicionado. Aliás, nosso documento de caso de teste, para que a gente consiga seguir esse mapa, tá bom? É um mapa que é criado por você. E olha como é legal. Pré-condição. O usuário tem acesso ao sistema. Então, para a gente poder fazer esse caso de teste, o nosso usuário tem que ter acesso ao sistema. O ideal do caso de teste, você como QA tem que garantir, criando casos de testes, que qualquer pessoa que leia o seu caso de teste e, obviamente, tenha acesso ao sistema, né, a aplicação que você está testando, e consiga fazer ele. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você dá esse passo a passo aqui para uma pessoa. E eu falo aqui, ó, isso daqui é um caso de teste para o sistema do Facebook de login. Você consegue fazer esse teste para mim? A pessoa, se ela lê o seu caso de teste e conseguir fazer o teste, significa que você fez um caso de teste bem feito. O Vimossa, ele falou aqui, estou fazendo um treinamento numa empresa gringa de testes manuais. Caramba, é exatamente como exemplo. Eu sei que é. É exatamente mesmo. Porque é isso daí que você precisa passar, gente. A área de QA ela é igual em todo lugar, tá bom? Só adiciona expected results e os actual results. Não precisa adicionar o resultado esperado, aqui ó, expected, né? E resultado encontrado. Nem precisa. Só que não tá em inglês, né? Claro. Mas já tá aqui. É isso, gente. Isso daqui é um caso de teste. Você consegue trabalhar em qualquer empresa. E isso daqui é a base de um QA. Saber criar isso daqui, né, que não é lá uma coisa muito difícil, mas entender, criar os casos de teste voltados para essa tela de login, é justamente isso. Não, relaxa, Vimossa, fica tranquilo. Mas é justamente isso, gente. Isso daqui é um caso de teste e é isso que você tem que fazer parte de uma empresa. Isso daqui é puro teste de software. Basicamente, tudo começa nos casos de teste, tá? Obviamente que vai começar mais num plano de teste, né? O que você pretende fazer com aquele projeto. Mas os casos de teste que vão trazer aí realmente o tamanho desse projeto. Não somente isso, tá, galera? Quando estou falando aqui de testes manuais, mas vamos imaginar que aqui a gente faça, aqui temos um caso de teste, né? Mas imagina que a gente tenha vários, né, do sistema. Quais desses casos de teste eles vão ser automatizados? A gente também vai descobrir sabendo quantas vezes a gente rodou cada caso de teste, quais são os mais importantes, qual que o sistema usa mais, qual que é a feature mais utilizada. Faz sentido? Tudo vem dos casos de teste no final das contas. Se você tiver um plano de teste e um documento de casos de teste bem estruturado para o seu sistema, você consegue trazer muita qualidade para o seu produto.
muita qualidade para o seu time. De um jeito simples. O João falou aqui, Manny, realizando esse primeiro caso de teste, de login. Se fosse para dar continuidade no próximo caso de teste, como ficaria a sequência? Deixa eu ver se eu entendi. Manny, realizando esse primeiro caso de teste, de login. Se fosse para dar continuidade. Tá. A continuidade, né? Então, basicamente, a gente tem esse caso de teste, que é o caso de teste de login com senha, e-mail e senha válidos. A gente pode criar um caso de teste de erro, tá? Deixa eu copiar. Então, vamos fazer aqui. A continuidade seria literalmente isso daqui, ó. Título. Logando com e-mail válido e senha inválida. Aqui a gente está fazendo um caso de teste negativo, né? A gente quer uma resposta negativa. Então o usuário, aqui ó, a pré-condição é o usuário não pode ter acesso ao sistema. Não pode ter acesso ao sistema, certo? Ele não pode estar cadastrado, não pode, até melhor falar assim, não pode estar cadastrado. Legal? Passo a passo. Inserir e-mail e telefone já cadastrado, inserir senha inválida e clicar no botão login. Qual que é o resultado esperado? O resultado esperado é mensagem de erro na página de login, avisando que o usuário ou senha estão incorretos. Uma mensagem de erro na página de login avisando que o usuário ou senha estão incorretos. E ó, então é o resultado esperado. Na verdade, isso aqui é o resultado encontrado aqui. A gente não pode colocar como nada. Tipo, não vamos dizer que eu não testei. Então é basicamente isso, galera. Ó, e a suíte de teste continua sendo login. O ambiente de teste a gente fez no Chrome, no Firefox, sabe? A gente poderia até colocar aqui que o ambiente de teste pode ser também com iPhone e com Android, sabe? A gente pode colocar isso aqui também. E aqui o status, né? Se ele passou, se ele tá bloqueado, se ele falhou, né? Também pode acontecer. Faz sentido, tá? Se vocês estão testando a funcionalidade mais importante do seu projeto, vocês vão ter que dar uma atenção maior, aumentar a cobertura de casos de teste, tentar achar corner cases, fazer testes exploratórios, tá? Então, ó, por exemplo, testes exploratórios, né, que é um tipo de teste, é uma estratégia de teste que é muito utilizada, que eu uso muito, você não vai ter necessariamente lá no caso de teste. Você entendeu? Os casos de teste, você não vai ficar fazendo teste exploratório, criando corner case no caso de teste, não. Então, dependendo da feature que você está trabalhando, tem mais importância de você ter uma cobertura maior ou não. O João falou aqui, queria saber realmente isso mesmo, ele. Perfeito, que bom, que bom. E, gente, olha isso daqui. Por que eu falo que a área de qualidade é tão fácil de iniciar? Pô, isso daqui é seu trabalho. É questão de você só documentar. E isso traz muita qualidade. Só isso daqui, tá? Tem gente que tá louca aí querendo aprender um monte de ferramenta, aprender programação, aprender... Manny, quais frameworks que eu aprendo? Cara, se você aprender isso daqui e souber documentar bem de uma forma simples e para a empresa, isso daqui te contrata, cara. Isso daqui te contrata. É simples assim. Tô falando que é só isso que você vai precisar aprender? Não, não é isso, não é só isso. A questão é que isso daqui já é 70% do que você precisa aprender. Se você fizer isso daqui bem, você já traz muita qualidade para dentro de um produto.